Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre o MP-DFT. Apresentaremos uma noção panorâmica sobre a estrutura organizacional e suas unidades, sobre as atribuições inerentes às áreas fim e meio. Falaremos também a respeito das ações desenvolvidas que visam alcançar o planejamento estratégico e, em consequência, a missão institucional. O planejamento estratégico do MP-DFT foi criado no ano de 2010 para cumprimento dos objetivos até o ano de 2020. Observe como o nosso planejamento estratégico é estruturado. O planejamento direciona e norteia as atividades desenvolvidas pelo órgão, com a finalidade de cumprir a missão institucional. Contudo, para que alcancemos esta missão, precisamos atingir objetivos previstos nas perspectivas das atividades internas, do desenvolvimento das pessoas, do clima organizacional e da tecnologia. Esse tema, para nós, que somos gestores, é muito comum. Afinal, nos espelhamos no planejamento do órgão para executarmos as metas anuais das nossas unidades. Concordam com isso? Atualmente, a estrutura do MP-DFT é composta por 391 membros, dentre os quais procuradores e promotores de justiça e promotores de justiça adjuntos, além de 1.804 servidores. Os membros e os servidores são lotados nas procuradorias e coordenadorias administrativas, localizadas no edifício sede, no edifício de Brasília 2 e nas regiões administrativas do Distrito Federal. A nossa instituição tem como representante máximo o Procurador-Geral de Justiça, que coordena as políticas organizacionais e exerce o poder de liderança no acompanhamento e cumprimento das atribuições institucionais. O MP-DFT atua em sua atividade finalística por meio das procuradorias e promotorias de justiça. Os membros atuam primordialmente na área fim. Eles acompanham processos criminais e cíveis e atuam nos procedimentos originários das promotorias especializadas, como a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, a PROSUS, a Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística, a PROURB, e a Promotoria de Justiça de Defesa da Filiação, PROFID. Além dessas atuações, alguns membros são designados para exercerem as suas atividades nos núcleos e grupos especiais, localizados no edifício sede. Os núcleos e os grupos atuam de forma integrada com outras unidades, subsidiando as ações das demais promotorias de justiça. Como exemplos, podemos citar o Núcleo de Investigação e Controle da Atividade Policial, NCAP, que exerce o controle externo da atividade policial. Temos ainda o Núcleo de Enfrentamento à Discriminação, NED, que assegura, por meio de políticas institucionais, a garantia dos direitos violados referentes à raça, religião e gênero. E a exemplo de um grupo especial, temos o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, que visa combater o crime organizado no Distrito Federal. Você já deve ter lido notícias sobre a atuação dos núcleos e grupos, tanto no site oficial do órgão quanto na mídia local. Para nós, gestores, é essencial conhecer essa estrutura e o seu funcionamento, para que atuemos sistemicamente com os integrantes de cada unidade.
As nossas rotinas diárias exigem que tenhamos conhecimentos macro sobre as atribuições e serviços prestados pelas unidades, sejam no encaminhamento de processos e notícias de fatos, no compartilhamento de ações e, bem assim, no encaminhamento do cidadão que apresenta suas demandas nas promotorias de justiça. Para cumprir os fins processualísticos e entregar bons resultados à sociedade, se faz necessária a integração das áreas fim e meio. Para retratar essa forma de interação, citaremos algumas rotinas no recebimento de processo judicial que demandam as atuações dos membros e servidores das coordenadorias administrativas. Então, veremos. Quando a divisão de registro e controle dos feitos ou cartório da unidade recebe da distribuição do Tribunal de Justiça o processo, o servidor do MP cadastra o feito, alimenta no SISPROEB todas as informações necessárias e, posteriormente, repassa à Promotoria de Justiça responsável pela atuação. A triagem do feito é realizada pelo analista de apoio jurídico, que elabora a minuta do parecer e encaminha ao promotor de justiça para apreciação. O promotor de justiça, após a apreciação do feito, encaminha novamente à divisão de registro e controle dos feitos ou cartório da unidade para que o processo seja entregue ao Tribunal de Justiça. Observe que essas rotinas comuns nas coordenadorias exigem uma sincronia nas atividades executadas pelas áreas meio e fim. E para isso, nós gestores devemos conhecer como o procedimento é desenvolvido para que possamos orientar, controlar e certificar se as rotinas estão sendo bem executadas. Pensando na integração entre as unidades do MP-DFT, a Secretaria de Gestão de Pessoas, SGP, desenvolve atividades primordiais na vida funcional dos integrantes da instituição. Essa secretaria atua diretamente nas políticas de gestão, nos assuntos relacionados a pagamentos, férias, afastamentos, frequência, avaliação de desempenho, dentre tantas outras atividades. Essa unidade mantém uma relação estreita com os gestores. Se pararmos para pensar que todos os dias somos demandados para dar respostas às necessidades funcionais de membros e servidores, é providencial que conheçamos melhor o funcionamento dessa secretaria, pois, assim, otimizaremos o nosso tempo e prestaremos informações precisas aos nossos demandantes. Outra secretaria de relevante importância que tem a função de proporcionar estrutura física adequada para que as pessoas possam trabalhar com conforto e bem-estar é a Secretaria de Administração. Suas atribuições são destinadas a prover as demais unidades de recursos materiais, tais como veículos, mobiliários, aparelhos telefônicos, dentre outros serviços. As atribuições inerentes a essa secretaria atingem diretamente as atividades dos gestores. A organização administrativa requer uma dedicação contínua para que os recursos e serviços sejam prestados. Imagine se nós, gestores,
esquecêssemos de solicitar ao almoxarifado resmas e toners, ou ainda não estivéssemos atentos às demandas apresentadas pelos membros para a utilização de veículos. Perceba que a interação dessas atividades são importantíssimas para que haja o bom andamento dos trabalhos. A Secretaria de Tecnologia e Informação, STI, por sua vez, é muito demandada por todas as unidades do MPDFT, pois ela é responsável por criar os sistemas, realizar a manutenção nesses sistemas, instalar e dar suporte nos equipamentos, dentre outras demandas que aproxima essa secretaria com todos os integrantes do órgão. Em algum momento, os serviços prestados pela STI estará presente nas nossas rotinas, seja para acessar os sistemas que abrigam os fins processualísticos ou documentais, seja no momento de acessar os sistemas que darão suporte à vida funcional dos membros e servidores. Trataremos agora sobre as coordenadorias administrativas, localizadas nas regiões administrativas do Distrito Federal. Essas unidades são gerenciadas pelo coordenador administrativo, função exercida por um promotor de justiça e pelo chefe de gabinete. As atividades desenvolvidas nas coordenadorias mesclam as atribuições definidas nas áreas fim e meio. As coordenadorias descentralizadas, em que pese possuir um setor de apoio administrativo, não possuem estrutura e autonomia para resolver problemas administrativos que demandam a prestação de serviços que são inerentes às secretarias localizadas no edifício sede. Nesse sentido, nossas atuações interdependem e se complementam. A atuação da área fim nas coordenadorias administrativas é exercida pelos promotores de justiça e promotores de justiça adjuntos. Eles são lotados nas coordenadorias e atuam junto às varas criminais e cíveis do Tribunal de Justiça no acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, além do atendimento ao público. Eles participam em reuniões com outros órgãos estratégicos e atividades demandadas pela comunidade. Por outro lado, na área meio das coordenadorias, contamos com o chefe de gabinete responsável pela gerência da estruturação e alocação dos recursos humanos e materiais, bem como pela gestão dos servidores que dão suporte às atividades processuais e que prestam serviços no apoio administrativo, nos setores de diligência, medidas alternativas e psicossocial. Além do chefe de gabinete, contamos com gestores que orientam e coordenam as atividades desenvolvidas nos setores. E os trabalhos setorizados darão resultados coletivos a toda a unidade. Daí, demonstra-se mais uma vez que atuamos sistemicamente. E por fim, como foi demonstrado nesse estudo, cada um de nós, membros e servidores, representamos o MPDFT perante a sociedade. Nesse sentido, devemos nos empenhar em prol da organização para que esta engrenagem Ministério Público do Distrito Federal e Territórios continue a ser vista pelo cidadão como órgão que atua com responsabilidade na promoção da justiça, da cidadania e da dignidade humana.